Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje a gente vai falar de um assunto que pouca gente fala, que é os principais riscos de estar investindo nos fundos imobiliários. E quando eu estou exposto ao fundo imobiliário, eu tenho alguma chance de perder todo o meu dinheiro? É isso que eu vou estar trazendo aqui para vocês, os riscos e as consequências de investir em fundos imobiliários. Então, roda a vinheta. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ative as notificações, porque a gente está fazendo vídeo segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Então, se tu acha que é um conteúdo relevante, tu vai estar recebendo as notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo. Então, agora vamos lá. E para começar logo de cara, vocês têm que botar na cabeça que fundos imobiliários não são renda fixa. Então é diferente, renda fixa, fundos imobiliários são renda variável. Então, realmente, embora ele tenha uma segurança um pouco maior, eles são investimentos de renda variável. E existe sim um risco da oscilação das cotas no mercado. E para quem não lembra, eu vou refrescar aí a memória. A gente teve uma queda dos fundos imobiliários aí nesse curto prazo, justamente pela alta da taxa de juros. Isso acontece porque os investidores saem da renda variável e vão para a renda fixa porque ela está mais atrativa. Mas então, existe o risco realmente da oscilação da cota e tem outros riscos que eu vou estar mostrando agora no vídeo. Vamos pensar num imóvel. Quando tu tem um imóvel, tu tem dois riscos. O primeiro deles é a vacância. E o que é isso? Vacância é o seu imóvel não ser alugado, não ser locado, ou seja, ele ficar vazio e tu querer que alguém alugue, mas não tenha ninguém para alugar. E aí tu vai ter que arcar com os custos, né? O custo de manutenção, o custo do IPTU do seu imóvel, e esses custos vão te gerar prejuízo nesse tempo que tu não tiver com ele alugado. Então, para entender, vocês vão ter custos e não vão ter lucro se tiver com investimento em imóvel e sem ninguém alugando. E o outro risco que a gente tem dentro dos imóveis é o risco de inadimplência. E o que é isso? É tu ter o teu imóvel alugado, ter o inquilino ali, tudo direitinho, mas chega um mês e ele não paga. Chega 2, 3, 4 meses e ele acaba não pagando o aluguel. Isso é um risco de inadimplência, é um risco do teu inquilino não pagar, não honrar com a dívida que ele tem. Então esse é outro risco e também é um prejuízo que tu está tendo. E esses dois riscos que a gente tem já no mercado imobiliário tendo o nosso imóvel, a gente tem também com os fundos imobiliários. Claro, os fundos imobiliários têm esses dois riscos e tem o risco da oscilação da cota. Mas normalmente quando tu investe em fundo imobiliário, a vantagem é que tu investe num fundo, claro, a gente aconselha que tu invista num fundo que tenha grandes imóveis, tenha vários imóveis dentro do próprio fundo. Então, por mais que tu tenha uma vacância em alguns imóveis, se por exemplo o fundo tem 18 imóveis e 2 estão com vacância, tu tem os outros 16 que não tem vacância e estão pagando aluguéis. Então vai ser diluído entre os cotistas, tu vai continuar recebendo teu dividendo. E isso realmente traz mais segurança, porque hoje tu investindo num fundo imobiliário, tu tem 18 imóveis, se investir sozinho, provavelmente vai ter 1, 2 imóveis, e se acontece alguma coisa, realmente tu perdeu 50% ou 100% do teu aluguel, já com fundos imobiliários não. Então pensa comigo, pô, se tu tem um imóvel e tu não tem ninguém locando, né? Tem 100% de taxa de vacância. Então, 100% da tua renda tá sendo prejudicada. Com fundos imobiliários, não. Com fundos imobiliários pode ter 50% de vacância, 70%, 80%, enfim. Tu vai ter ainda o dividendo caindo. E a vacância no imóvel que é seu, né? Além de perder realmente o valor que tu ia ganhar todos os meses, tu ainda tem que desembolsar com custos de manutenção, custos extraordinários, né? Então é interessante procurarmos fundos que, a taxa de vacância nunca foi alta, tem uma ocupação muito boa, tem um time de gestão muito qualificado, gera dividendos bem redondinhos, é um fundo mais sólido que a gente chama, né? Então a gente analisar já o primeiro princípio, olhando esses riscos e tentando mitigar ele, trazendo fundos bons para a carteira. E onde a gente consegue ver a taxa de vacância dos fundos? Os fundos sempre soltam relatórios mensais e tu consegue ver através deles. Então tu consegue ver tanto a vacância física, que é o inquilino não estar dentro do imóvel, tanto a vacância financeira, que a vacância financeira é não estar pagando mensal o aluguel. Então tem a diferença da física para a financeira. Isso a gente consegue ver nesse relatório. E quando falamos de inadimplência, a mesma coisa. E a inadimplência foi o que os fundos de shoppings sofreram muito na crise do Covid. Então, nesse período, os fundos sofreram muito porque as lojas estavam fechadas, não estavam gerando renda
e de fato tinha que pagar o aluguel de alguma forma. Mas da mesma forma da questão da vacância, em fundos imobiliários também vai sofrer isso, mas de forma pulverizada, pois o fundo tem uma série de inquilinos, uma série de imóveis, o que dilui esse teu risco dentro dos imóveis, né? Outro risco importante da gente estar olhando são as revisionais negativas dos fundos. E o que seria isso? É quando o locatário renegocia o contrato de aluguel para baixo, é claro, e o ativo perde o valor. E isso pode se dar por uma crise como o Covid, por uma outra série, por algum ponto que aconteceu dentro do imóvel, enfim, N fatores, e isso, o importante a gente entender é que perde o valor do ativo. O fato é que as revisionais provocam quedas recorrentes no valor patrimonial dos fundos, e isso não é coincidência, é consequência. Então, uma revisional negativa, querendo ou não, ela queima o patrimônio do fundo. Agora que eu mostrei os pontos aí que eu acho de mais risco para os fundos, eu quero trazer outro ponto aqui para vocês. O que eu vejo é muitos investidores atrelando os investimentos deles em fundos imobiliários basicamente só no yield do fundo. E o que é yield, né? Yield é a taxa mensal que o fundo te paga percentualmente com o que tu investiu nele. Então eu peguei aqui um fundo de papel, o DEVA11. Se tu comprou o DEVA11 a R$ 103,53, ele te pagaria no mês de fevereiro R$ 1,25 por cota. Então ele está te entregando próximo a 1,2% de yield dentro desse investimento que tu fez nele. E por que é um erro analisar o yield quando a gente está investindo em algum fundo imobiliário? Porque vamos supor esse fundo tem realmente um yield atrativo. Pô, o DEVA11 está pagando 1,2 por mês. É um yield excepcional. Mas a gente tem que olhar os contratos vigentes desse fundo imobiliário. Pô, como é que eles estão? Os contratos são de longo prazo, são de curto prazo? O que está atrelado dentro desses contratos? É CDI, é IPCA, é IGPM? Então, pô, e se os contratos forem encerrar em 1 ou 2 meses depois que tu investiu nele? Tu nem estava sabendo disso e depois de 2 meses o fundo despenca e tu não sabe o porquê. E se realmente isso acontecer, tu vai estar tomando uma decisão pelo dividend yield, mas nos próximos meses ele não vai estar pagando esse mesmo dividendo. Por isso que nós aqui do canal, a gente sempre bate na mesma tecla. Hoje tu entendeu o motivo do porquê que tu está investindo. Pô, qual que é o segmento que esse fundo tá atrelado? Quais são os contratos? Os contratos são de longo prazo? Qual que é o indexador dos contratos? Esse fundo, como é que é a gestão desse fundo? Qual que é a diferença dele entre os pares? É isso que a gente tem que entender quando a gente vai investir no fundo. E quando eu te perguntar, por que tu tem DEVA11 na carteira? Tu sabe todos esses porquês, sabe todos os motivos do porquê tu investiu nele. Então é isso, pessoal. Eu espero ter deixado bem claro aí todos os riscos que eu vejo nos fundos imobiliários. E não entendam esse vídeo como um pessimismo. Realmente eu gosto muito do setor de fundos imobiliários, mas eles possuem risco. Inclusive, o Roberto, ele tem a maioria da carteira dele é em fundos imobiliários. Ele gosta bastante aí dos fundos. Mas, pessoal, se vocês tiverem ainda mais alguma dúvida sobre fundos imobiliários, deixem nos comentários. Eu sempre estou de olho, eu e o Roberto estamos aqui para ajudar vocês. Espero ter ajudado realmente nesse vídeo. Até uma próxima, pessoal!